Um ponto importante é ter um sonho que ele é real e não só a questão do dinheiro. Muitos empreendedores começam uma empresa olhando somente para o fator dinheiro e não tem um sonho ali. Não tem algo que é essa questão de transformar a vida de outras pessoas. E aí o que você está trazendo aqui fortalece muito algo que é o empreendedorismo feminino, que é um mercado que está aberto para tantas pessoas que poderiam de fato montar o seu negócio e começar dando os primeiros passos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Gestão em Foco. E hoje nós vamos falar um pouco sobre superação, nós vamos falar sobre desafio. E eu estou com uma convidada aqui, uma cliente, uma pessoa mais que especial, Bruna. Bruna que hoje está à frente da Legacy. Uma mistura de varejo com atacado, buscando também promover o empreendedorismo em outras pessoas. Bruna, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com a gente. E primeiro vamos começar entendendo quem é a Legacy, né? De onde surgiu essa marca, quais são os produtos principais? Me conta um pouquinho aí dessa jornada da empresa aí nesse momento. Boa noite, obrigada. Bom, a Legacy, ela vem de um sonho, né? Acho que eu fui empresária a vida toda, sempre fui empreendedora e não sabia, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fazia faculdade federal, então eu estudava o dia todo e não tinha renda e sempre tive muita dificuldade de não ter dinheiro, gostei sempre muito de dinheiro. E aí comecei a trabalhar com venda de prata, de portas em portas mesmo, para fazer uma segunda renda. E aquilo foi crescendo, tomando uma proporção que eu não imaginava, e a gente foi, né, ganhando cada vez mais espaço. Abrimos a loja e depois fomos para um escritório. Bom, a Legacy, ela veio de uma transição, de uma fase da minha vida onde eu aprendi muito, né? A Legacy, ela nasceu de uma dificuldade muito grande que eu tive na minha última empresa. E eu aprendi muito, eu falo que eu passaria por tudo de novo. Foi muito difícil, mas foi a única forma que eu vejo hoje que eu tinha de conseguir, hoje em dia, alcançar voos muito mais altos que eu tinha capacidade antes. Porque as dificuldades me fizeram empresária, né? Empreendedora eu sempre fui, mas empresária eu me tornei depois das dificuldades que eu passei. E a Legacy é isso, a gente trabalha aí com empreendedorismo, o nosso interesse é levar o empoderamento feminino, a liberdade financeira, empreendedorismo para mulheres e homens também, mas na maioria mulheres, né? Jovens que têm dificuldade e não estão se encaixando no mercado de trabalho, para quem pensa fora da caixa, né? Porque acho que empreender é para quem pensa fora da caixa. E é levar uma oportunidade de mudar a realidade de milhares de mulheres do Brasil que muitas vezes foram criadas e ensinadas por uma sociedade conservadora, onde nós temos que ter um bom emprego, né? Que tenha um salário bom, que a gente consiga pagar as contas e viver ali. Ou que o nosso trabalho é cuidar dos filhos e da casa, e aí a gente acaba, né, se perdendo nisso tudo e ficamos aí sem nenhuma funcionalidade assim que a gente acha na vida. E aí o empreendedorismo sempre foi algo que me causou muito, eu sempre fui muita de aproveitar as oportunidades. E aí, quando eu comecei a trabalhar com prata, eu percebi que muita gente em volta de mim, no começo achou, vender prata. E aí, quando eles viram que aquilo estava dando certo para mim, muita gente queria começar a vender. E aí eu falei, gente, né? A gente tá com problema comigo. E aí, a minha irmã, minha sócia, ela falou, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Se todo mundo quer vender prata igual você, então vamos ser atacadistas. Vamos vender para elas venderem. Porque assim, a gente não ganha concorrente, a gente ganha cliente. E aí, foi uma ideia brilhante dela. E a gente começou a vender no atacado e aí a proporção ficou maior ainda. Porque nós fomos, né, pioneiras aí no mercado na cidade de Uberaba e na região. E isso foi, assim, um marco muito grande. Eu era muito nova, não tive experiência para lidar com tudo aquilo no começo. Com 19 anos, eu já tinha comprado acho que no meu segundo carro, comprei meu segundo carro à vista. E aí a gente gasta, né, de uma forma que nós não fomos ensinados a lidar com o Exatamente. dinheiro, porque a gente é ensinado a ganhar um pouquinho, pagar as contas, e muito dinheiro assusta. E aí tive muitos problemas, passei por muita dificuldade financeira ali, tive dificuldade na gestão, mas foi o que me tornou hoje a empresária que eu sou, que eu tenho certeza que eu tenho capacidade
de faturar e de crescer o triplo do que antes. E empresa é isso, né? A empresa, quando ela está vivendo uma jornada de crescimento, um ponto importante é ter um sonho que ele é real e não só a questão do dinheiro. Muitos empreendedores começam uma empresa olhando somente para o fator dinheiro e não tem um sonho ali. Não tem algo que é essa questão de transformar a vida de outras pessoas. E aí o que você está trazendo aqui fortalece muito algo que é o empreendedorismo feminino, que é um mercado que está aberto para tantas pessoas que poderiam, de fato, montar o seu negócio e começar dando os primeiros passos. Para você já trouxe algo aí que foi viver uma crise e recomeçar, né? Hoje, estar nesse papel, né, como empresária, como empreendedora, vamos dizer que recomeçando o negócio, por mais que tenha aí 2 anos, né? 2 anos de recomeço, né? Porque só para recapitular aqui, nós estamos falando aqui com uma empreendedora que já está entrando na média dos milionários, que é quebrar, mas só falta você quebrar mais 2 vezes, Não, tá? pelo amor. Porque a média hoje, que é um número publicado pela Forbes há alguns anos atrás, traz de que o que tem em comum entre os milionários que não foram herdeiros, aquelas pessoas que realmente construíram e chegaram àquilo ali em patrimônio líquido. Essas pessoas quebraram em média 3 vezes. Eu já quebrei 2. Daqui a um dia chega a terceira para eu entrar no ranking, entendeu? Estou me preparando para isso. E aí, na questão desse aspecto, a gente tem aqui o que é o aprendizado que quebrar financeiramente trouxe para você com relação à mudança de mentalidade. Eu acho que foi a coisa mais... Eu entendo os milionários terem quebrado 3 vezes, porque acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo, foi quebrar. Eu tinha uma mentalidade que hoje eu acho que eu ainda vejo em muitos empresários grandes, inclusive, que é aquela... Como que eu vou dizer? Eu não consigo sobreviver com pouco, eu não trabalho, porque a gente trabalha muito, o empresário, ele trabalha muito, e a gente naturalmente quer receber muito, né, por trabalhar muito, mas quando a gente trabalha por um propósito, a gente precisa encaixar algumas coisas no lugar. E um dos melhores aprendizados, assim, que eu tive na minha crise foi saber que... Eu tenho uma frase que eu escutei que eu guardo muito pra vida, que é: a empresa é pobre, então o dono é miserável. Se a empresa é rica, o dono é pobre. E se a empresa é milionária, então o dono é rico. E aí eu comecei a entender que eu sempre tinha que estar um passo abaixo da minha empresa. E que ela era, né, o principal foco da minha vida. Que todo o dinheiro que eu tivesse dúvida entre investir na minha vida pessoal e na minha vida profissional, esse dinheiro devia ir para o profissional. Porque a minha empresa compra todo o resto depois quando eu precisar. Mas as minhas coisas pessoais não compram a minha empresa. Então, eu aprendi a me colocar no lugar de dona e levar aquilo de forma mais madura. De saber o que eu deveria investir, o que eu deveria guardar, que o meu salário deveria ser fixo, né? E que lucros eles vêm quando a empresa já tem ali um capital de giro, uma estrutura financeira, uma estrutura gigantesca, né? E aí eu comecei a viver com menos. Eu entendi que eu tinha que abrir mão, que a empresa tinha que vir antes de mim. E esse foi um dos meus maiores aprendizados. Foi onde eu comecei a realmente reerguer a minha empresa. Quando eu tirei o eu e coloquei ela. Eu acredito que nós temos hoje muitas pessoas que pensam em começar o seu próprio negócio. E às vezes ficam esperando uma oportunidade ou ficam esperando ter uma grande quantia em dinheiro, né? Como é que você deu o primeiro passo, né? Você, a sua sócia aí, como é que vocês deram o primeiro passo de falar assim, vamos começar a nossa empresa? Gente do céu, não sei se eu sou um exemplo para isso, porque eu sou louca da cabeça. Bom, eu sempre fui muito impulsiva. É algo que eu também venho melhorando, porque eu acho que o empresário, ele precisa ser rápido para tomar decisões, mas ele não pode ser impulsivo, né? Ele não age na emoção, e eu sempre agi muito na emoção. Então, intuitiva também. Então, quando eu decidi que eu precisava abrir uma empresa, eu falei pra Mona, olha, a gente precisa abrir uma loja. A gente tava em crise, tá? Financeira. A gente não tava vendendo bem, e eu falei, eu já sei o que eu preciso. Uma loja.
Porque as pessoas vão falar, a Bruna cresceu e ninguém compra de quem tá quebrando. Isso é regra. Se você tem uma mercearia e do lado abre, sei lá, Zebu Carnes, todo mundo vai na Zebu Carnes. A gente não vai comprar na mercearia. E aí eu falei, eu não posso ser a mercearia. Isso eu sempre penso. E aí a gente foi. Eu falei, a gente vai abrir. Eu aluguei o primeiro ponto da loja. Eu liguei pra ela e falei, olha, eu já aluguei o ponto, assinei o contrato. Ela falou, você tá louca? A gente não tem R$1. A gente não tem dinheiro pra colocar um móvel, uma prata aí dentro. Nem vai dar certo. E aí eu comecei a fazer tudo da forma que dava. A gente fez alguns móveis planejados aí na nota, né, no cheque. E no final deu tudo certo. Em um mês de loja aberta, a gente recuperou o que a gente tinha, que a gente estava devendo. A gente faturou muito bem. E aí eu falei pra ela, você tem que me escutar mais vezes, né? Minha intuição às vezes ganha. Mas hoje, eu já penso muito diferente. Hoje eu só começaria. Eu acho que a gente tem que começar com o que a gente tem. Porque eu soube disso no meu recomeço, né? Porque quando eu iniciei lá atrás, eu fiz um investimento alto, eu comprei aí mais de 50 mil para abrir a loja. Eu falava, não posso ter pouca mercadoria. E aí, quando eu me vi sem nenhuma saída, para recomeçar, eu comecei com 5. E eu sempre falei, 5 é impossível. Não era impossível. Era o que eu tinha. Então, eu fiz com o que eu tinha. Então, hoje eu falo muito isso para as minhas clientes, né? A gente tem, por exemplo, uma compra mínima de R$500. Ai, Bruna, R$500 dá para eu comprar um pouco de cada coisa para começar a empreender? Não dá para comprar de tudo, mas dá para você começar. Você só tem R$500, comece com R$500. E depois você vai melhorando, vai aumentando. Se você souber administrar, os R$500 vai te render muito mais dinheiro. E aí, eu descobri que não era sobre o dinheiro, era sobre a mentalidade do que fazer com ele. E hoje, a gente, até hoje, faz coisas com muito menos gastos do que eu faria antes e tem um resultado dobro, triplo de bom. Então, a gente aprendeu mais que a mentalidade. Então, eu começaria. Se você quer começar o seu próprio negócio, eu acho que você tem que se planejar, claro, mas você tem que começar com o que você tem, da forma do que você tem, com a forma que você tem. E depois as coisas vão melhorando e você vai crescendo cada vez mais. E quando a gente fala aqui sobre a questão do empreendedorismo, nós estamos falando sobre a sua capacidade e a sua habilidade de assumir uma responsabilidade e adotar um comportamento que é diferente das outras pessoas. Ou seja, você tem uma visão que é diferente das outras pessoas. É que às vezes essa visão, você acredita que para realizar ela, você precisa de condições perfeitas. E a condição perfeita não existe. O que existe é uma oportunidade. Essa oportunidade ela pode vir numa crise, essa oportunidade ela pode vir ali numa falta, literalmente uma falta de dinheiro. Essa oportunidade ela pode ser algo que simplesmente passa na sua frente, como você começar a vender algo e ter a visão de que todo mundo quer vender aquilo, então vamos fazer, ao invés de todo mundo ser nossos concorrentes, vamos fazer com que todos sejam os nossos clientes. Exatamente. Se você pudesse dar uma dica para alguém que está começando hoje, o que você diria para essa pessoa? Não misture pessoa física com pessoa jurídica. É muito importante isso, gente. E quem está começando hoje, acho que é muito importante a gente também falar, porque eu sou a pessoa que trabalha com empreendedorismo, eu vendo o empreendedorismo, mas eu também vendo a realidade, né? A pessoa que ela quer começar a empreender, ela tem que primeiro estar preparada. Ela tem que estar muito preparada. E ela tem que gostar daquilo, porque você não vai trabalhar menos ou ganhar mais. Pelo contrário, você vai trabalhar o dobro. Só que você tem chances de alcançar sonhos e voos muito mais altos do que trabalhando para alguém. Então, você vai acreditando mesmo no potencial que você tem lá na frente. E a minha dica é essa. Saibam separar o dinheiro, não façam retiradas, o dinheiro da empresa não é seu. E se souber organizar o financeiro, não existe uma forma de dar errado, assim. Eu acho que é a principal coisa pra mim. Porque se você tem força de vontade pra trabalhar, foco, se é o seu sonho, você sabe gerir. Se eu tivesse tido a mentalidade que eu tenho hoje, há 4 anos atrás, eu já era uma milionária sem quebrar, viu, gente? Mas foi possível. Então, e tem conhecimentos que no momento em que você escuta, você pode não estar preparado para absorver aquilo, né?
Então, com certeza, tem um monte de coisas dos quais você ouvia, que você não fazia, porque naquele momento a sua mentalidade ela não tinha ainda maturidade para entender aquele nível de importância. Né? Acredito que as Exatamente. coisas começam por aí. Se a gente for falar dessa nova fase, desse recomeço, né? Está aí cerca de 2 anos, e aí com esse foco muito mais no atacado, que é de fato... Acaba que o grande público, É o atacado. é o atacado e é o público feminino. Muito, Né? muito. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui de uma empresa que está promovendo de forma maciça o empreendedorismo feminino através da venda. O grande foco é prata, né? Prata É de só uma prata, maneira a gente só só prata. trabalha com Só prata. prata, desde colares, Tudo, brincos, tudo quando fala de acessório feminino no universo aí de pratas tudo. na questão da composição. E aí o que a gente tem? A gente tem uma empresa que oferece uma condição, que são peças a um valor muito baixo, bem atrativo, para que a pessoa comece a multiplicar ali o negócio dela de uma maneira geral. E hoje, como que vocês têm conseguido como um diferencial, olhar para a empresa hoje como um diferencial, como é que vocês têm conseguido ajudar essas pessoas que estão se tornando aí esses clientes de vocês? E a maioria delas são aquelas que estão colocando primeiro R$ 500 para empreender. Olha, é muito gratificante, inclusive, para mim, ver tantas mulheres, né? Elas voltam lá, na maioria das vezes, me agradecendo e não imaginava que eu venderia tudo. Nossa, eu nunca vi tanto dinheiro, né? Eu fiz um dinheiro muito rápido. E a gente sempre se preocupa com isso, porque é um apoio que eu não tive quando eu comecei. Então, eu sempre fui muito minuciosa nessa parte. A gente trabalha com... A gente desenvolveu uma forma de fazer com que elas não precisassem parar para etiquetar a peça ou precificar, porque muitas delas, né, estão começando agora, nunca venderam nada, não sabem fazer aquilo. Então, as nossas etiquetas, a gente retirou toda a nossa marca, de certa forma. Isso prejudica, porque a gente tira, né, o nosso marketing, mas a gente tirou toda a nossa marca das etiquetas e também do precinho. E aí, o preço da etiqueta, ele é o dobro do que o preço que elas vão pagar no atacado. Sendo que, claro que a gente trabalha com uma margem de 100% até 200% de lucro em cima da prata, então muitas clientes tiram o nosso preço e colocam um pouco mais alto ainda, porque dá para vender mais alto. Mas essa ideia de colocar o dobro, ela vem por vários motivos para ajudar os clientes. Primeiro, para que as clientes que estão começando agora, têm dificuldade, elas saem da loja já com tudo pronto, tá precificado, tá etiquetado, está embalado, é só vender. Elas podem vender aquelas peças no mesmo dia, pelo dobro do que elas pagaram. E, em segundo lugar, é uma forma de ajudar elas a começarem a vender num preço muito competitivo no mercado. Porque eu nunca vou ser a concorrente delas se na etiqueta delas tem o mesmo preço que o meu lá na loja. Então, o cliente, ele vai preferir comprar dela que está na casa dele ali, né, numa oportunidade, do que ter que se deslocar e ir lá na minha empresa pagar o mesmo preço. Então, é uma forma onde a gente sai mais uma vez da posição de concorrentes e vai para a posição de parceiros dos clientes, né? Esse eu acho que é o nosso maior diferencial, porque é algo que não tem no mercado. Eu, como empresária do ramo, sei que não tem no mercado. E a gente também, um dos nossos diferenciais é dar um suporte, né, no pós-vendas para cliente. As clientes que estão começando a vender têm dúvidas. Eu tenho dúvidas sobre... nomes da correntaria, o preço que eu coloco, aconteceu uma situação com o meu cliente, como eu vou reagir, como que eu vou, né, dar todo esse suporte. A gente sempre tá ali para o cliente, até no pós-vendas, ajudando eles de uma forma que elas se sentem seguras para fazer aquilo, né? E isso é muito importante, porque hoje em dia a gente compra a prata aí no atacado e muitas mulheres estão vendendo. E aí a cliente pergunta, mas o que é 925, né? Que nós trabalhamos com prata 925. E elas não sabem responder. Então, lá na loja, você falou, vou começar a vender durante todo o seu atendimento. Você vai aprender sobre o que você está vendendo. Porque a gente tem que dominar, né, o que a gente está fazendo. E a gente conversa muito disso com elas. E olha só, nós estamos falando que é muito mais do que simplesmente fornecer um produto. Né? É estar ali, lado a lado, realmente oferecendo ajuda, que é o princípio do negócio aqui. Poder ajudar a promover uma vida melhor para as pessoas, uma independência para a mulher, que realmente tem se destacado frente a N qualidades, né? Frente a nós homens aqui, no aspecto de poder construir não só
essa jornada da sua independência enquanto mulher, mas talvez eu acredito aqui que o empoderamento, saber, olha, eu consegui, eu posso construir, eu posso ir além com relação a isso, em um país que tem ali as suas dificuldades com relação a até mesmo proporcionar condições iguais, né, de trabalho, de Sim. condição de crescimento entre homens e mulheres. Eu recebo, durante esses anos aí, a gente sempre recebe depoimentos e relatos, assim, que são muito importantes para mim. São muitas mulheres falando do quanto eu inspirei elas, principalmente antes, né, que eu era muito mais nova, e elas falavam, nossa, você é muito nova, eu acordo, eu vejo você, eu vejo o que você faz, o quantas coisas você já conquistou, e eu sei que eu dou conta. E aquilo me dá forças para tentar. Uhum. Eu convivo hoje com muitas meninas que estudaram comigo na escola, tanto mais novas quanto da minha idade, que hoje vendem prata, compram conosco e elas vieram através da inspiração que eu causei para elas na internet. A Bruna fez isso e deu certo, e ela ensina, ela ajuda. Vou tentar por ali. Muitas delas já são mães e eu acho isso muito legal. Elas virarem para mim e falar: olha, muito obrigada. Você me inspirou, você me mostrou que Olha tinha só. uma outra solução. E acho isso é para mim a parte mais gratificante do meu trabalho. Gente, e olha que mais do que isso, né? Porque, mais de um lado, nós estamos aqui com a Bruna, que já tem uma essência empreendedora desde muito jovem, né? Mas de um outro lado, nós vamos bater um papo com a sócia dela, a Mona, que mudou aí meio que da água para o vinho com relação à carreira e ainda está nessa transição, para a gente entender um pouquinho como é que é isso. Como que é você fazer uma transição acreditando que o seu negócio ele se transforma num estilo de vida que vai muito além do que a sua profissão. Tá? Ter um estilo de vida vinculado ao negócio é muito mais importante do que a profissão que você escolheu. Né? Não é isso? Muito. E aí a gente tem aqui uma jornada de crescimento que ela é importante, porque de um lado, o que a Bruna trouxe aqui é a dedicação, primeiro, de você acreditar na sua capacidade. Nós estamos falando de outros aspectos, que são aspectos financeiros. Mas eu tenho uma curiosidade, porque você está nessa jornada, e recentemente você nos deu aqui a honra de poder te ajudar nessa jornada, né? Como é que está sendo para você, nesse momento, estar convivendo com o apoio da consultoria, com essa mudança que a consultoria vem trazendo, que tem um aspecto de abrir a visão, ampliar a visão para aquilo que não está vendo e criar talvez algumas ações que possam ser de forma um pouco mais coordenadas do que só ficar na intuição, que leva a empresa a um crescimento até um determinado ponto, e de um outro ponto eu preciso juntar essa intuição com método, porque quanto maior a empresa, maior é o impacto de um erro. Né? Como é que está sendo para você hoje, estar convivendo dentro da sua operação aí com o apoio da consultoria? Ah, para mim tá sendo incrível. Quando eu decidi que eu precisava, né, do apoio da empresa da DHO, foi quando eu vi que eu tinha conseguido, né, reerguer a minha empresa, eu tinha chegado num lugar legal, mas eu queria mais e eu não conseguia, eu não sabia como fazer mais, porque a gente não é ensinado. Eu não tenho nenhuma formação na área de finanças, né? Então eu falei pra Mona, eu falei, olha, a gente precisa de ajuda daqui pra frente, porque eu sei que a gente tem capacidade, a gente tem preço, a gente tem margem, mas eu não tenho método pra fazer isso dar certo. E aí a gente decidiu, a gente fez inclusive reuniões com outras empresas além da DHO. E aí fiquei ali na dúvida em quem eu fechava. E aí, quando eu vim fazer a reunião aqui na DHO, a gente falou diretamente com você. E foi assim, uma bomba de conhecimento. E a gente falou, é isso. Alguém que entendeu exatamente o propósito da nossa empresa. E aí a gente saiu daqui já certas que iríamos fechar. E aí começamos a jornada. Desde então, aí eu brinco que o Guilherme virou meu guru e eu não tomo nenhuma atitude sem perguntar pra ele. Eu falo, olha, preciso tomar uma decisão, preciso falar com o Guilherme. A gente brinca que geralmente a gente consulta o guru, né? Hoje a gente consulta você, a gente não consulta ninguém mais. E aí, você sempre tem ali, além de um conselho, de uma opinião, você tem uma base daquilo que você está dizendo, sabe? A gente vê que não é só pessoal.
Você chega com um fundamento do porquê você acha que aquilo é melhor. E a gente tem confiança em fazer. Eu brinco com a Mona que ela sai daqui pronta pra dominar o mundo e eu que acompanhe, porque você dá um gás pra ela e eu falo, Guilherme. Mas tá sendo muito legal, a gente tá ampliando muito. Eu vejo que a empresa já cresceu desde que a gente começou. A gente já mudou a visão de muita coisa. E é o que eu falo, né? Pra mim, o principal para o crescimento de uma empresa é a mentalidade do empresário. E isso é o que a DHO vem causando cada dia mais na gente, né? Vem impactando na nossa mentalidade. Então, pra mim, tá incrível, tá fazendo muito efeito e eu tenho certeza que vai crescer muito mais ainda com essa parceria. Gente, mais do que a gente falar em planilha, em processos, em controle, toda a essência disso é a mentalidade. Você pode ter todas as ferramentas. Se você não trabalhar a sua mentalidade, de nada vai adiantar. Exatamente. Não é isso? Pra mim, o principal. Gente, maravilhoso isso. Bruna, obrigado Eu que por ter aceitado o nosso Guilherme. convite, por estar aqui. E para quem quer se tornar aí um representante da Legacy, qual que é a jornada? Olha, gente, é muito fácil. Na verdade, não é um representante, né? Porque ele compra É a marca para começar, dele. a pessoa vai começar a sua própria marca. Sua própria Então, quer dizer, marca. quero começar aí o meu negócio de prata. O que eu tenho que fazer para comprar da Legacy? Olha, a Legacy, hoje a gente trabalha com atendimento físico, né? Nós temos uma loja física aqui na cidade de Uberaba e também trabalhamos com um site enviando para o Brasil e outros países também. Pelo site vocês têm uma compra mínima e também na loja de R$500 a primeira compra. Vocês conseguem comprar com 50% de desconto, além de toda uma assessoria, né, para iniciantes. Vocês vão levar as peças para casa embaladas, precificadas, de uma forma, assim, muito fácil de começar a empreender. Então, se você tem esse sonho ou tem essa vontade, quer começar, é só entrar em contato conosco, tá? Nosso Instagram é @legacypratasoficial. Ou no telefone 349-9882-7891. E a gente vai estar lá com a maior disposição do mundo e com o maior prazer para atender todos vocês. Então é isso aí. Muito Obrigado. obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Bom, e agora eu tô aqui com a Mona, doutora. Tá aí nessa jornada entre a advocacia Sim. e o negócio nessa jornada da Legacy. E aí vem aqui minha primeira pergunta, primeiro agradecimento, né, do seu tempo de estar aqui com a gente, mas aquela primeira curiosidade que fica, que é entre a profissão, entre a advocacia e essa questão de empreender. Como é que foi isso? Em que momento que você olhou e falou, olha, além de advogar, eu quero seguir uma outra jornada aqui? Me conta um pouco disso, Ana. Boa noite, Guilherme. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da DHO, tá? E assim, eu acho que eu caí de paraquedas no empreendedorismo, né? Porque, na verdade, esse era o sonho da Bruna. Nunca foi o meu sonho. Então, eu engravidei e quando eu ganhei meu filho, quando ele nasceu, eu fiquei de licença maternidade, né? Só que eu não estava recebendo, né? Profissional liberal, aquela questão, eu trabalhava para um escritório, né? Mas não era registrada. E aí eu vi a Bruna triste, porque a Bruna tava querendo devolver as pratas. A Bruna vendia prata no consignado. E aí a Bruna falou, nossa, eu vou parar de vender as pratas, vou ter que entregar, porque veio a pandemia. Eu não tenho carro para entregar as peças, fica muito difícil pagar Uber. Ela pagava muito Uber na época. Eu falei, não, vou te ajudar. Eu te levo e eu tô 3 meses em casa, então eu te carrego pra cima e pra baixo. E a gente colocou o Vitor, né, que é meu filho, bebezinho. Também pra cima e pra baixo. No bebê conforto. E vamos andar pra cima e pra baixo, vendendo prata. E aí foi 3 meses, vendendo prata pra cima e pra baixo. E aí ela falou assim, Mona, vou começar a te dar uma comissão. Na verdade, eu era funcionária da Bruna. Era o motorista, viu? Era motorista. E aí eu falei pra ela, quanto que você vai me dar? Ela, não, vou te dar 20%. E desde aquela época ela já fazia as contas erradas, né? Porque ela pegava no consignado para ganhar 30%, dava 20% para mim, e ela pegava no cheque, aquele rolo, né? E eu peguei e falei assim para ela, não, 20%? Não, tá lindo, olha o menino que eu vou vender para você. Só que na hora que eu vi, ela tava ganhando mais que ela, por causa da conta dela errada, sabe? Eu saía do lugar e falava, Bruna, faz um Pix aí pra mim já de 2.000, porque eu já tenho 2.000 de comissão só hoje.
Ela ficava muito brava. Ela não gosta de pagar. Literalmente. E aí ela falou assim, não, você vai virar minha sócia? Porque como assim você tá ganhando mais que eu? Mas era por causa da conta errada, né? Começou errado, né? E aí eu falei, não, então vamos... A gente não vai comprar no consignado, porque senão a gente nunca vai crescer. Vamos descobrir quem é a pessoa que vende para quem você compra. E a gente fez um plano, né, pra gente achar essa pessoa. E a gente descobriu, né, de quem a pessoa que, no caso, ela comprava no consignado, quem era o revendedor dessa pessoa. E a gente descobriu, entrou em contato, começou a comprar e fomos vendendo muito, muito. E eu sempre falo que a Bruna, ela é maluca, porque quem mudou a minha mentalidade foi a Bruna, né? E aí ela falou, e eu vendo aquilo, aquela garra dela, falava, gente, ela é muito doida. E eu sempre muito apoiadora, né, muito família, pensando, gente, o que eu tô arrumando pra minha vida? E aí deu os 3 meses, e a gente tava vendendo muito bem. E ela falou assim, Mona, e agora? O que nós vamos fazer, né? Você vai voltar a trabalhar, não tem um carro. Eu falei, vou te vender o carro, você vai me pagar por mês, vou te vender um carro, vou comprar outro. E ela é a entrada do carro, ela vai comprar sem entrada, vai financiar 100% um carro, e vai ser assim que a gente vai fazer. E ela, então tá bom, então. Gente, não faz o que eu tô falando aqui, tá? Viu? Porque é crime. É errado, tá? Mas, infelizmente, Foi o que já teve. até prescreveu, não tem como mais, né? E aí a Bruna foi... Nós paramos numa garagem. Eu comprei um carro, liguei pro meu marido, falei pra ele, eu acabei de comprar um carro, vendi o nosso carro pra Bruna. Vem aqui, porque a Bruna já vai dirigindo esse carro. A Bruna não tinha habilitação. Ela nunca tinha dirigido. E ela saiu da garagem dirigindo esse carro. Na Santos Dumont, Bruna? Na Guilherme Ferreira. Sou péssima com nome de rua. E assim, põe primeira da partida, e é isso, e o carro tremendo. Vai, você é capaz, vai dar tudo certo. E ela foi. E aí chegou no meu prédio, a gente começou a dar a volta, em volta do condomínio. E foi assim que ela aprendeu a dirigir. E foi assim que a Bruna aprendeu a dirigir. Mas ela tirou carteira muito rápido, gente. Essa menina é muito boa, foi assim. Ela já entrou na outra escola, já tirou carteira. Uhum. Essa parte vocês não podem fazer, pelo amor de Deus. E a Bruna começou a vender. E aí eu voltei pro escritório onde eu trabalhava, né? Desde quando eu formei. E eu ficava lá, eu entrava às 9, saía às 6. Dava 6 horas, a Bruna já parava na porta do escritório, me pegava. E a gente trabalhava até meia-noite, né? Vendendo prata na casa das pessoas. E a gente fazia venda de R$1.500, R$2.000, né? No varejo. Isso na época do varejo. E a gente comia bolo, comia galinhada. Ficava assim, tinha que ver. Comia na casa das pessoas, ela adorava, ela dava o dia inteiro. E aí, na época, a gente contratou uma pessoa, uma amiga, né? Que hoje, no caso, é a nossa cunhada. E ela ficava andando com a Bruna o dia inteiro no carro, porque não tinha como eu fazer isso. Só que muitas das vezes, quando chegava meia-noite, eu tinha que, às vezes, fazer plantão, né? Porque eu advogo na área criminal. E aí eu tinha que fazer plantão. Então, eu, às vezes, não voltava nem para casa para ver meu filho. Eu já ia direto pra delegacia. Entendi. E aquilo foi me apertando. E a Bruna foi e achou um ponto, veio a pandemia, a Bruna achou um ponto, montou uma loja, só me ligou, tava trabalhando na época no escritório, né? Falou assim, olha, eu achei um ponto, veio a pandemia e a solução é essa, vamos montar uma loja. Falei, você é louca? A gente, que isso? Tá ficando doida? E ela, não, já assinei tudo. Em plena pandemia que abriu a loja. A loja foi aberta na pandemia. Ai, detalhe, não podia abrir, era... Comércio fechado e a mulher alugando loja. Ela alugou um ponto com o comércio fechado. Eu falei, você é doida, eu tenho um filho pra criar. E ela falou assim, você vai pedir demissão. Eu falei, quê? Não vou não. Ela vai. Você vai pedir demissão porque o negócio não vai pra frente se o dono não tiver. Eu preciso de você aqui comigo. Você vai pedir demissão. Eu falei, Bruna, mas a loja dá conta de pagar pelo menos um salário mínimo pra mim? Foi minha primeira pergunta. Eu falei, porque se eu não ganhar pelo menos um salário mínimo, como que eu vou fazer? E ela falou assim, minha filha, vem que vai dar tudo certo. E assim, eu saí com muito medo, porque eu não tinha os meus clientes, né? Eu advogava, fazia plantão, mas no caso os clientes eram do advogado que eu trabalhava. E eu falei, tô ficando louca, tô ficando doida. Mas aí eu fui na onda da Bruna, eu fui indo na onda da Bruna, né? E aí saí do escritório, fui pra loja, só que no meio disso acabou que eu comecei a ter indicação. Então, eu fui e montei um escritório também, né? Eu fui e montei um escritório e continuei advogando, né? Claro que hoje a minha primeira renda
é a loja, porque é o local que é o local que eu mais me dedico, né? Mas eu continuo ainda advogando, não sei por quanto tempo, né? Porque meu plano A é a loja hoje em dia. Mas aconteceu tudo isso, nós quebramos, né? A Bruna já contou toda essa parte. E quando quebrou, muita gente falou, Mona, por que que você não fica só advogando, né? E eu acho que a gente não tem que estar do lado das pessoas só nos momentos bons, né? Então eu falei, não, Fato. eu não vou largar a Bruna. Não é assim, ai, deu errado, eu toco a minha vida. Porque eu tenho plano B. Ela não tem um plano B, porque ela saiu da faculdade. A Bruna, ela fazia enfermagem, ela não falou pra vocês, a Bruna passou na IFTM, o FTM, né? Passou na UFTM, ela passou no curso de enfermagem, e ela, faltando um ano pra Bruna formar, no período de estágio, a Bruna falou, não quero mais, não é o que eu quero pra minha vida. Eu quase morri. Falei, Bruna, pelo amor de Deus, isso aqui dá errado. Ela, não tem opção, não existe isso dar errado. Isso aqui vai dar certo, tem que dar certo. E aí eu falei, então vamos, né? Então, assim, quando tudo aconteceu, o que me deu garra foi falar assim, não, ela precisa de mim. E aí eu fui comecei a ler, né, livros sobre empreendedorismo e foi o que me ajudou, porque quando eu comecei a ler esses livros, eu descobri que todos os milionários tinham quebrado. Falei, gente, então vai dar tudo certo, porque eu sou muito positiva, né? Falei, então vai dar certo, se todo mundo quebrou, nós quebramos, então eu li uma frase que eu não lembro o autor, mas ele falava que quebra só quem desiste. Porque se você não desistiu, você não quebrou. Só aprendeu. Entendeu? Falei, então eu não quebrei, né? Só quebra quem desiste. Eu não desisti. E então, quando a gente foi sair da Via Atacado, também pra mim foi muito difícil. Que nós fomos pro escritório, porque eu não queria. Eu sou apegada, né? Eu era muito conservadora. Muito. Eu tive que mudar a mentalidade, porque eu acho que ser conservador e ser empresário, pelo menos na minha visão, são coisas totalmente distintas e eu tive que mudar tudo isso, né? E aí, dar um passo para trás, eu falei, nossa, meu Deus, tá tudo aqui, tudo que a gente ganhou, até, né, a parte do meu dinheiro profissional tá aqui dentro também, porque eu também investi com o dinheiro que eu ganhei na advocacia. Eu falei, Não, e essa etapa, que esse momento em que dá o passo para trás. de dar o passo para trás, também traz uma lição importante aqui, que é a desestruturação na vida pessoal. Sim. Uma vida pessoal desestruturada, a empresa vai estar desestruturada. Então, uma outra lição que não existe vida pessoal e vida profissional, não existe falar assim, lá na minha empresa acontece isso e na minha casa Não. acontece tal coisa. Então, parte do que acontece lá na empresa, sem sombra de dúvidas, vem como um reflexo daquilo que veio da vida pessoal. Sim. Ou seja, por mais que você acredite que você consegue, que você é capaz, se a vida não estiver estruturada, você vai tomar decisões dentro da empresa que vai te conduzir a esse cenário, né? Que é a melhor forma de aprendizado também. Vamos lá, acho que a gente vê pelo lado positivo, tudo que me vem para o meu bem. Sim. Então, de alguma forma, foi necessário passar por aquele momento. Exatamente. E no período que nós fomos pro escritório, por incrível que pareça, profissionalmente na parte do direito foi um período bom para mim. E aí eu falei assim, eu me vi assim, entre minha família, né, meu marido e meu filho. E as oportunidades foram surgindo também ali, né? E eu falei, o que eu vou fazer agora? E eu falei, gente, eu vou recomeçar, junto com a minha irmã. E aí eu fui e falei, vamos fazer isso, vamos pegar esse dinheiro, vamos colocar aqui, vamos pagar nas contas, né, do jeito que dava, e vai dar tudo certo. E a gente acaba tirando da gente, porque muito do que as pessoas não sabem, elas não saibam, né? É que quando a gente é empresário, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Às vezes você abre mão da reforma da sua casa, da reforma da sua cozinha, da troca do carro, né? Da viagem pra praia. Tudo em prol da sua empresa. E quando você tem um sócio, você tem que pensar assim, meu Deus, por isso que eu acho que tem muita sociedade que dá certo em casal, né? Porque tem que ter muito amor, porque você fala, não, eu tô abrindo mão daqui, mas não é só em prol de mim, é em prol de mim e da minha irmã, entendeu? Mas ela sempre foi assim, ela sempre abriu mão, entendeu? Por mim também. Então, acho que o que deu certo entre eu e ela foi isso, essa união que a gente tem, porque não daria certo.
Porque eu acho que tudo é a divisão de tarefas, né? Ela tem a parte importante dela, eu tenho a minha parte importante. E junto, nós duas formamos uma equipe que sozinha nunca daria certo. Eu não daria conta de tocar sem ela, entendeu? Porque a Bruna, ela é a blogueira, ela que faz vídeo. Eu sou péssima com tecnologia, com tudo isso, com Instagram. Tá aprendendo agora, né? Tô começando a aprender. Mas mesmo assim, ela ainda briga comigo, né? Mas eu tenho a minha outra parte, que é importante, que eu tenho muita visão, sabe? Eu vejo uma oportunidade, eu falo, Bruna, o caminho é esse daqui. E ela fala, e aí? Eu falei, e aí agora você pensa? Porque ela sempre foi assim, né? Ela é empreendedora. Eu não sou empreendedora. Eu penso, nossa, Bruna, a cliente reclamou da marca. Tá na etiqueta. Vamos tirar a marca da etiqueta. E aí ela, mas vamos tirar a marca, já vamos entregar pronto. Ela, mas como que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, você tem que precificar, como é que a gente vai fazer? Aí ela vai, né? Eu dou ideia, ela monta o plano de ação. Então, eu acho que é isso, sabe? É uma ali ajudando a outra. E esse é o papel da sociedade, né? Quando a sociedade, para ela funcionar, tem que ter um encaixe. Cada um dentro da sua área, cada um dentro do seu papel. Sim. Se um sócio resolve intrometer no trabalho do outro, é onde as coisas dão errado. E entender o seguinte, olha, se eu tô com essa responsabilidade e não sou bom nisso, eu vou desenvolver as habilidades necessárias para entregar isso, né? Sim. E não ficar ali criticando o trabalho que a outra pessoa está fazendo. Muito pelo contrário, vamos enxergar como a gente vai se unir para chegar numa solução. Exatamente. E o que eu fui, assim, eu acho que a parte que eu ajudei muito na empresa quando quebrou, acho que foi estudando mesmo, conhecimento. Porque eu comecei a ler os livros e a Bruna, na época, ela tinha muita preguiça de ler, né? Eu também tinha, viu, gente? Mesmo sendo advogada. Mas eu falo assim, ler livros de empreendedorismo, né? Porque não era da minha área. E aí, eu comecei a ler e ver experiências de pessoas que eram do ramo. Falei, Bruna, olha isso aqui. Aí eu contava pra ela, né? Eu li e contava, chegava lá na loja e contava pra ela, Bruna, eu já aprendi isso e isso. Ela, então vamos aplicar. Bruna, eu já aprendi isso e isso. Até que agora ela começou a comprar livros. E ela está lendo. E mudou a mentalidade também, entendeu? Eu trazia pra ela executar aquilo que estava nos livros. E eu sempre falo pra ela, ela falou assim, nossa, a Mona sai da DHO assim, ó. Falo, Mona, pelo amor de Deus, querendo conquistar o mundo. E eu falo pra Bruna, é muito bom estar perto de pessoas que motivam a gente. Porque quando eu comecei com a Bruna, eu recebi muita crítica. Como assim? Como que você vai... Gente, eu não tô largando a advocacia, né? Eu que faço o meu horário, né? Tem as audiências, sim, mas eu faço o meu horário. Eu posso atender o cliente a hora que eu quero. E aí as pessoas, não, você tá largando, você não pode fazer isso. E Uberaba é uma cidade extremamente conservadora. E eu falei, não tá errado. Porque eu sei que isso aqui tem... Eu sei o potencial que essa empresa tem. Senão não estaria aqui. Nem tudo também é só bondade, né? Eu vi o potencial, que a empresa tem, o potencial da Bruna, e eu acreditei no sonho dela, entendeu? E eu acho que isso é muito importante, sabe? Pelo menos eu acho que eu cresci muito como pessoa. Fez eu mudar totalmente minha mentalidade. É o que a empresa faz, né? Sim. Bom, olha só. Você tem aprendido essas lições para trazer para você que empresa é muito mais sobre o que está acontecendo na sua vida pessoal e sobre os sonhos que vão se realizar do que especificamente falar sobre o trabalho. É um estilo de vida. Mona, obrigado por estar aqui hoje. Eu que obrigado agradeço. pelo convite. E até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.